Graça e paz, igreja. Como você chega nessa noite na casa do Senhor? Vou falar para vocês que eu tive uma tempestade antes de chegar aqui. Tive que derrubar alguns gigantes. Minha esposa não pôde vir, ficou segurando o gigante, junto com minha filha, mas Deus sabe de todas as coisas. Hoje a mensagem que eu quero falar para vocês, para você refletir. Quero que você entenda o tempo de Deus. O tema dessa mensagem é assim: o rico e o Lázaro, enquanto há tempo. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, capítulo 16, versículo 19. Eu não vou ler todo ele, mas quero que você fique atento para tudo que vai ser falado aqui. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar de pé. Vou ler pelo painel, a minha tradução é diferente. Diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de quê? Púrpura, e linho finíssimo, e o que se alegrava todos os dias com grande o quê? Ostentação. Versículo 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas e que ficava deitado à porta da casa do rico. Versículo 21, Davi. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Vamos orar. Pai bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, eu venho entregar agora essa ministração em Tuas mãos, que nós possamos entender o significado da palavra, viemos entender o que nós estamos fazendo com o nosso tempo, o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Me usa apenas como um canal nessa noite, que eu não seja o Cícero aqui, mas seja apenas um canal para levar a palavra a esse povo que está no YouTube, a esse povo que está nesta casa, Senhor Deus. Que eu me diminua, que o Senhor cresça, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, igreja. Quero falar para vocês nessa noite a importância de nós valorizarmos o nosso tempo. Aqui, neste momento onde está relacionado em Lucas, se vocês puderem ler depois todo ele, vocês vão entender melhor o significado de tudo que será ministrado aqui, mas isso vai servir para você refletir as suas atitudes, a sua vida, o seu contexto de vida, porque muitas vezes se posicionamos de forma errada, achamos que a força do nosso braço vai nos levar a algum canto. E na verdade, quando nós sabemos e compreendemos que somos tão frágeis, que basta apenas um pequeno vírus no ar tirar a nossa vida, o que você tem feito das suas horas? Jesus conta essa história para dois homens. Um era o rico, vestia-se de púrpura, linho fino, e todos os dias se banqueava. Era banquete. E o outro era pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas. Não só feridas no corpo, mas também na alma, na necessidade que ele tinha. E as sobras que caíam, ainda tinha que competir com os cachorros, com os animais. Eu aqui, graças a Deus, ninguém precisa disso, amém? E era colocado à porta do rico. Um tinha a mesa farta, outro tinha o quê? Fartava tudo, não é isso? E o que acontece com isso? O outro desejava apenas as migalhas, mas existe algo muito mais importante nessa história. Jesus diz o nome do rico, mas diz o nome do pobre também. Lázaro. Nós pensamos sempre num Lázaro que ressuscitou, mas nós temos aqui um Lázaro doente, com as suas feridas. Talvez você seja um pouco desse Lázaro.
esteja passando por algumas dificuldades, e não as feridas do corpo, mas as feridas da alma, atrapalham a sua caminhada. O mundo conhecia o rico pelo que ele tinha. Deus conhecia Lázaro pelo seu nome. Por quê? Porque o Lázaro, muitas vezes quando meditava, talvez, e sou eu que estou falando, talvez ele olhava para o céu. Talvez você, tenha até passado por algumas situações na sua vida, que você olha, poxa, ele tem tanto, e eu não tenho nada. Por que tem tantas pessoas com fartura, e eu com algumas necessidades? Por que eu ando a pé e tem tantos irmãos com carro? Às vezes nós pensamos isso, não é isso? Nós somos seres humanos. Não é aquilo que temos que determina o nosso valor diante de Deus. A pergunta para a igreja hoje: quem está à nossa porta e nós estamos enxergando? Quem está à sua porta? Quem você está enxergando? Às vezes tem que tomar atitudes. A atitude não vai ser de Deus, a atitude vai ser sua. Deus vai fazer um milagre, sim, mas quando você tomar uma atitude, quando você apresentar as suas necessidades e as suas súplicas a Deus. Mas para isso, precisamos ter um coração contrito, um coração simples, um coração perdoador. Talvez seja alguém da sua própria família que está passando uma necessidade e você passa ao largo. Você não compreende a necessidade dele. Ela plantou isso. Você olha, isso é com ela mesmo. Talvez possa ser. Talvez seja alguém que precisa apenas de uma palavra. Você já tem falado algumas vezes para a pessoa e a pessoa falou assim: é de Deus, é de Deus. Eu estava precisando ouvir essa palavra. Mas você muitas vezes não se posiciona. Talvez seja alguém que precise de oração. Como a diaconisa falou aqui, que estava no sepulcro e foi chamada para orar. O crente precisa estar pronto. Porque Deus não chama o pronto, mas capacita aqueles que se dispõem a estar prontos. Porque abre a boca que eu encherei. Não seja você a falar, mas seja Deus que fale através de você. Talvez alguém que precise simplesmente que você diga: vem aqui, vem cá, bota a cabeça aqui, eu estou aqui. Nem por palavras, mas com atitude. Talvez a pessoa precise apenas de um colo. E você tem feito com essa pessoa. Mas pastor, como eu vou agir? Seja colo para aquele que precisa. Seja um ombro amigo para alguém encostar a cabeça e chorar. Seja um ombro, não um juiz. Aprenda essas coisas na palavra de Deus. O problema não era a riqueza, era a indiferença. Às vezes a indiferença atrapalha, não é a pessoa rica, mas é a forma que ela lida com a riqueza. Lá em Lucas, capítulo 16, versículo 20, diz assim: havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. Será que aquele homem, com os banquetes que ele tinha, com as roupas de puro linho, não podia partilhar de um pouco com aquele Lázaro? Talvez você fale assim: eu não tenho muito, mas dá para partilhar. Dá ou não dá, irmão? Não dá? Pensa assim. Nós precisamos aprender, porque Deus Ele quer te usar. Só para que Ele possa te usar, você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Como está escrito no livro de Isaías, que habitava em uma terra impura, os lábios dele eram impuros, mas veio o querubim, tocou nos lábios dele, e quando Deus perguntou: a quem eu enviarei? Ele falou: eis-me aqui. Que você nessa noite seja o eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser usado, eu quero ser transformado. Nós abrimos um ministério,
Esse ministério precisa de trabalhadores. A liderança está ali. A Antônia e seu marido. A quem eu enviarei? Você fala assim, eis-me aqui. Ele, quando chamar você, convocar você, vamos lá. Naquele que não tem nada para oferecer. Porque é aquele que Deus quer alcançar. É aquele que Deus quer te usar. Por quê? Porque aquele fede. Aquele cheira mal. Aquele tem chagas, às vezes no corpo, às vezes na alma. Mas ele precisa de Jesus como você precisa. O rico tinha o poder, mas Lázaro, Deus conhecia pelo nome. Eu prefiro que Deus me conheça pelo nome, porque eu não quero guardar tesouro nessa terra onde a traça e o ferrugem corrói. Lázaro estava à porta. O rico não precisava procurar muito para encontrá-lo. Ele estava diante dos seus olhos. Talvez você tenha pessoas próximas de você, que os seus olhos verem, mas você não tem coragem de tocar, porque cheira mal. A igreja hoje está sendo exortada por essa palavra. Ainda há tempo. Ainda dá tempo de você libertar uma alma para Jesus. Ainda dá tempo de você sair da tua casa, do teu conforto, da tua mordomia, para ir e levar um pão, levar um abraço, levar um ombro, para aquele que às vezes não precisa de mais nada, ele só precisa de um ombro. A igreja precisa ser igreja. Todo momento eu sou confrontado aqui, porque eu não sou a favor de cantina, eu não sou a favor de se cobrar na igreja. Deus, Ele honra essa casa, desde que eu entrei, vai se fazer 2 anos, o povo daqui é fiel, o povo daqui honra, porque nós temos que pagar as despesas da casa do Senhor, mas aqui come quem tem dinheiro, come quem não tem dinheiro, dá quem pode dar, quem não der, recebe a oração do mesmo jeito, e oração para que Deus abra a porta, e dê sentido, dê visão para ele poder honrar a casa dele, porque quem manda para cá é Deus. Se você ofertou para esta casa hoje, eu não sei qual foi o valor da oferta, mas foi Deus que tocou no teu coração, como está lá em 2 Coríntios 2 Coríntios 2, capítulo 9, versículo 6. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Mas aquele que semeia com abundância ceifará. Que cada um contribua conforme o quê? O seu coração, não com tristeza. Deus, Ele está a todo momento falando com você e falando comigo. Que Ele é dono do ouro, da prata, mas se Ele tem que abençoar alguém para abençoar a casa dele, Ele vai abençoar você que é fiel à casa do Senhor. Não é o valor, é a forma que você dá. Foi confrontado os discípulos quando aquela mulher, Jesus falou lá, aquela mulher deu mais do que todo mundo. Mas Senhor, o valor é insignificante, é 2 dracmas, não. Não é o valor da espécie, é a forma que ela deu tudo. A igreja aqui não pede tudo de ninguém. Aqui é pela graça. É a graça que manda você ofertar. É a graça que coloca aqui na casa do Senhor. As conquistas aqui não é do pastor, não. As conquistas daqui, em primeiro lugar, é de Deus. Para Ele conquistar e arrumar essa casa, Ele precisa usar cada um aqui com o seu melhor. Se Ele tem que abençoar, Ele vai abençoar quem? A todos, mas em primeiros, os fiéis. Amém? Mas o rico tinha a mesa cheia e um coração vazio. Aqui está a frase para repetir, para toda a igreja repetir. Eu acho que é uma frase que toca muito no coração. O problema não é ter a mesa cheia, é ter a mesa cheia e um coração vazio. Vazio o quê? De misericórdia.
Deus quer corações cheios de misericórdia, não corações vazios de misericórdia. A mesa farta também, eu trabalho. Poxa, eu tenho um alimento bom na minha casa, mas por que não compartilhar? Eu tenho amigos aqui que chamam o porteiro do prédio para sentar na mesa e tratam não como porteiro, mas como um amigo. Antes de qualquer coisa, ele é um ser humano que merece respeito. Não é a posição social sua, é conforme você olha e você vê o seu irmão. Deus não condena quem simplesmente porque não tem, ou porque possui bens. Não. O problema é quando aquilo que temos passa a possuir o nosso coração. É meu, eu não empresto, é meu, é meu. Nem a roupa que tu está aí, meu irmão, tu vai levar. Hein? Pensa não, dá, está apertada, dá. Se está larga, doa. Mas não ela furada, ela é inteira. O problema é que passamos por tantas dificuldades, tantas lutas, que esquecemos que passamos. Há 15, 20 dias atrás eu estava no CTI. Hoje eu estou aqui. Não eu estava no CTI. A minha metade estava, então eu estava com ela. Hoje ela está me dando um suporte para que eu possa estar aqui no altar. Honrar a mulher que você tem. Honrar o marido que você tem. Amém? Podemos ter pouco, mas ser misericordiosos. O que Deus olha é o coração. O rico, Lázaro, o rico viu Lázaro todos os dias, mas nunca o enxergou. Havia uma diferença entre ver e enxergar. Talvez você vê tantas pessoas, mas não enxerga ela. É tão comum passar que você não enxerga. Que Deus possa abrir a sua visão. O Carlos está ali, a Antônia está ali. Que a igreja toda venha sair com ele para falar, entregar um alimento e falar: Jesus te ama. Eu preciso de muita coisa. Se ele vai vir a esta igreja ou não vai vir, não importa. O que importa é que você falou que existe um Deus que ama ele. Você saiu do teu conforto. Se ele vir para a casa do Senhor, amém. Pode ser aqui, pode ser na Batista, pode ser onde for, não importa. Minha preocupação não é a igreja que ele vai. Minha preocupação é ele estar na igreja e conseguir a salvação. Que quem manda as pessoas aqui não é um homem, é Deus. Você veio aqui nessa noite, você está vendo isso no YouTube porque Deus falou com você. Eu preciso mais de Deus, porque de mim mesmo eu não tenho nada, igreja. Reflita no que nós vivemos. O que Deus olha é o coração. Deus quer olhar o coração de cada um nessa noite. Olhar o seu coração e falar: ali, ó, tem um coração grato. Hoje eu estava falando com o dono de uma loja dos hábitos que nós tínhamos anteriormente. Bença pai, bença mãe, bença avó. Hoje não existe mais isso. Culpado é vocês mesmo e eu também. Havia um respeito. O pai não falava nada, só olhava. Hoje você é pai e o filho fala: não, eu não quero. Ele não quer a mulher. Perde tempo com isso não. Eu não quero. Legal. Tira celular, tira tudo. Eu não quero. Ah, o meu quarto, não. Só vai ter quarto quando tu casar e comprar. A casa é minha. Eu sou o mordomo dessa casa. Pergunta ali, está ali sentada ali. Pergunta se eu não falo isso. Irmão, ensine o teu filho o caminho que deve andar, para que quando ele cresça, ele não se desviará. Que ele aprenda a colocar a comida no prato e comê-la toda.
porque tem muitos que nem comida têm. Eu vou levantar um clamor aqui na igreja, talvez semana que vem, para nós ajudarmos os nossos irmãos haitianos. Não tem nada elaborado, foi aqui que Deus falou. É com 5, 10 reais, 20 reais, você pode mudar uma situação. É com você e Deus, eu vou te dar o caminho, você vai lá, se inscreve, colabora com aqueles irmãos, que nessa exatamente essa hora, pode ter alguma criança que não tem nada para comer, e você está escolhendo, frango de novo! Ele só queria um bom bocado de farinha, e não tem. Mas vamos voltar para a palavra. Enxerga e permita que a dor daquela pessoa, como Lázaro, seja um pouco da tua dor, que você esteja com o coração abençoador, um coração aberto para abençoar. Quero perguntar para você agora, igreja, quem Deus colocou na sua porta? Quem Deus colocou na sua porta? Quem, igreja, Deus colocou na sua porta? Quem Ele colocar, você não pode passar ao largo. De repente, apenas um copo d'água. Hoje eu tenho sede, mulher. Dá-me um pouco dessa água. Mas a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Seja um instrumento da água viva. Nada eu tenho, mas o que eu tenho, te dou. Jesus de Nazaré, Salvador. Amém, igreja? Só que chegou um certo momento que o mendigo morreu. Mas também chegou a hora da morte do rico. Observe uma coisa, o rico não viveu mais, ou viveu menos que o Lázaro, todos dois morreram, a morte chega para todos. Mas observe uma coisa, a riqueza não impediu que o rico venha estar na morte, a pobreza não impediu a morte, a posição social não impediu a morte. A morte entrou na casa do rico e chegou também à porta do Lázaro. Isso nos ensina uma verdade, ninguém pode escapar. A vida é passageira, a eternidade é permanente. O rico acordava pensando na próxima refeição. Talvez você pensasse no próximo banquete. Mas eu confronto você nesta noite, para você pensar no dia de amanhã, estando no reino do Senhor, buscando o Senhor, levantando, glorificando e exaltando. Senhor, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Abba, Pai. Vamos fazer um banquete juntos. O lugar está separado para o Senhor. O lugar está separado para o Senhor. Deixa eu ser o garçom. Pastor é garçom. Deixa eu servir você, igreja. Que a ovelha é do Senhor, não é do pastor. Precisamos entender. Talvez você tenha tantas preocupações na sua vida, tantos negócios, que ao amanhecer você não fala: Abba, Pai, te agradeço por mais esse milagre. Mas chegou o dia que ele não teve mais amanhã. Por isso precisamos perguntar a você, igreja, a você que está no YouTube: estou preparando apenas a minha vida na terra, ou também estou preparando a minha vida na eternidade? Você está preparando a sua vida só terrena, ou está preparando a sua vida para a eternidade? Porque um dia tudo isso ficará para trás. O rico, o pobre, o velho, o novo. Quem pode acrescentar um covo à sua vida? Atenta, igreja, para o que Deus está falando nessa noite para você.
A porta está aberta, entre nesta porta. Esta porta aberta é Jesus. Você que está na mídia, você que está aqui, é uma noite de confrontamento, é uma noite de portas abertas, porque tanto o rico como o Lázaro morreram. Chegou a hora deles. Talvez possa chegar a minha hora, a sua, não sabemos. Mas eu peço misericórdia a Deus para que eu possa estar com Ele. Que você possa fazer esses gestos. Senhor, eis-me aqui. Enquanto Deus estava chamando a você a resposta, enquanto a palavra está sendo pregada, ouça. Quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor. Que vai ter horas que você vai pedir e não vai ter quem mais clamar, não vai ter quem mais falar. Ah, aquela igreja tinha um pastor, foi arrebatado. Tinha a obreira, foi arrebatado. Tinha um mendigo que estava à porta, foi arrebatado. Vai junto. Ó, ele veio. Eu quero estar com o Pai, gente. Eu quero ser o faxineiro do banheiro. Mas eu quero estar lá, que a igreja tenha sede. Nada melhor do que estar na casa do Senhor. Essas cadeiras vazias hoje poderiam estar cheias de alma. O que você faz quando você sai daqui? Sai para o teu conforto? Ah, domingo vou estar na igreja de novo. A igreja é você, igreja. Aqui é um tempo de oração. Você tem que levar a palavra a todo canto. Falar do amor de Jesus a todos. Trazer uma alma para Jesus. Eu desafio você a trazer convidados para essa casa de oração. Traga um convidado. Manifesta a tua graça sobre ele. Eu tenho um lugar onde a tua dor, aonde você sente uma dor que não é da carne, é da alma. Existe um Deus que não cura só a carne, cura a alma e o espírito, e em cima de tudo liberta. E que médico é esse? É o médico dos médicos. Quanto que ele cobra? Só você levantar as mãos e aceitar ele como o único Salvador. É a graça. Mas é de graça, sim. Imerecedora. Morro da Fé. Temos nossos irmãos ali. Mas ele anda armado. Quem sabe amanhã também ele possa andar com a Bíblia. Depende de você, de você, de você, de você. Mas aquele homem que está fedendo ali na Praça do Carmo, ali no BRT, amanhã ele pode estar com a Bíblia. Depende de você, de você, de você. Eu me incluo também. Para de bobeira. A salvação não é só sua. A salvação é para ser derramada para todos. Conclusão. Não passe ao largo. Imagine aquele homem olhando para trás. Ele não pedia dinheiro, não pedia roupas, não pedia casa, não pede banquete. Ele só queria alguém que avisasse a sua família. Sabe quem é esse? É o rico. Tudo que ele queria agora era para avisar a família. Uma gota de água na sua língua, na sua boca. Está aí a opção. Na cruz. Se tu és verdadeiramente o rei, salva-te a ti e salva-te a nós. Tu falas como um louco. Senhor, quando entrares no reino do Pai, lembra-te de mim. Em verdade, verdade vos digo, hoje mesmo estarás no reino do Pai comigo. Foi o primeiro a entrar. Foi aquele excluído. Aquele homem cheirava bem. Deserto, calor, aquela dificuldade. Pecador. Ele falou, nós fizemos por estar aqui, mas ele é o justo. Ele agiu de justiça
com os injustos que somos todos nós, que aquela cruz era de vocês e minha. Amém? Reflita. Qual o lugar que você precisa estar? Qualquer lugar que você está, temos ali pedidos de oração, um panfleto, seja um instrumento entregando um panfleto, mas ele não entende, não importa. Jesus cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo. Ele só queria uma gota. Tudo aquilo que parecia tão importante na terra não tinha mais valor diante nenhum na eternidade. Hoje nós temos algo que ele não tinha. Em primeiro lugar, tempo. Tempo para aceitar Jesus. Se você não aceitou Jesus nessa noite, nós iremos chamar aqui na frente para você aceitar Jesus. Ainda há tempo. Eu não posso dizer que vai ser amanhã que Jesus vai voltar ou daqui a alguns minutos. Mas nessa hora eu estou falando para você que ainda dá tempo para salvar a tua alma, salvar a tua família. Tome uma atitude, você que está no YouTube. Tome uma atitude, você que está aqui. Fale, mesmo não sendo compreendido, que Jesus cura, liberta, salva com o batismo do Espírito Santo. Mas você precisa ser um instrumento na casa do Senhor. O relógio está girando, a hora está passando, ainda há tempo, não perca tempo, busca o Senhor. Tempo para voltar para Deus, tempo para perdoar. Como é difícil perdoar, como é difícil você abrir o coração e perdoar aquele que te fez mal, perdoar quem te faz bem, amém. Mas o que você vai levar disso? Nada. Tempo para amar mais, igreja. Ame seu cônjuge, mas ele é um vacilão. Jesus está mandando você amar, não está mandando você chamar ele de vacilão. Tempo para servir. Sirva teu irmão. Abrace teu irmão. Mas pastor, tu não sabe como é que ele é chato. Tu é chato também? Hã? Pergunta se ninguém aqui já te chamou de chato. Eu estou cansado da minha mulher falar para mim, tu é chato demais. Mas aquela baixinha, eu amo muito aquela baixinha. É tempo de ajudar alguém. É tempo para salvar uma alma através da pregação do Evangelho. Iremos na terça-feira ministrar lá no Moneró. Que Deus possa me usar, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Deus quer te usar, igreja. Não é porque o pastor está aqui que é melhor do que você. Deus quer pegar você e te levantar. Muitas vezes você está dormindo. Você está dormindo no sono, que não é o sono. Sabe o que é? É o sono de estar verdadeiramente cansado. Cansado de tanta dor. Cansado de tanto não. De tantas portas fechadas. Deus está abrindo a porta. O relógio está girando. Talvez exista algum Lázaro na sua porta. Talvez exista alguém esperando você, teu ombro, para abraçar. Talvez alguém esteja esperando aquela irmã é crente, uma oração. Aquele irmão é crente, uma oração. Mas eu não sei orar. Abre tua boca que eu encherei, meu irmão. Para com isso. Busca Deus com intimidade. Você tem tanto tempo de igreja. Vai orar, vai buscar. Você tem que trazer pessoas para Jesus. Você, mulher, conquista teu marido pelas atitudes. Enche a boca de água. Quando a raiva passar, você engole. Irmão, para de ser grosso. Abraça mais a tua esposa. Valoriza ela. Fica um dia fazendo serviço doméstico, tu vai ver o que é trabalho. O relógio está girando. Ó, não perca tempo com as coisas fúteis desse mundo.
Não endureça seu coração. Não espere a eternidade para descobrir o que realmente importa. Hoje ainda há tempo. A casa vai ficar, o carro vai ficar, o dinheiro vai ficar, a roupa ficarão, mas a sua alma continuará existindo diante de Deus. Depois da morte havia, mas como você vai voltar? O rico pede: rogo-te a ti, pai, que mandes a casa do meu pai. Está em Lucas capítulo 16, versículo 27. Agora ele se preocupa com os irmãos. Quando você partir, não vai adiantar se preocupar com o seu irmão, tem que se preocupar com o seu irmão agora. Por que você vai fazer? Não tem o que fazer. Morreu, acabou. Ou aceita Jesus agora em vida, ou já era. Não adianta você chorar, ler o texto. Não adianta você contar a Ave Maria. Não vai adiantar, aquele corpo não vai se levantar. Do pó foi criado, do pó retornarás. Pega enquanto está vivo. Agora, ele se preocupa com os irmãos, um homem rico. Ele queria que alguém fosse avisá-lo, mas Abraão responde: este tem Moisés e os profetas. Ouçam, está em Lucas 16, 29. Que palavra forte, não é? Enquanto estamos vivos, podemos ouvir. Quem ouve, ouve a palavra do Senhor. Enquanto estamos vivos, podemos nos arrepender. Essa noite é uma noite de arrependimento para você que está na mídia, para você que está aqui. Se arrependa dos seus maus caminhos, busca o Senhor. Enquanto estamos vivos, podemos voltar a nossa vida para Deus, priorizar Deus. Eu quero mais de Deus, não tem um louvor assim? Nós precisamos ter mais de Deus. O mais importante para a sua vida não é o pastor, é Deus. Não é seu marido, é Deus. Não é seu filho, é Deus. Porque a palavra fala: aquele que não aborrecer pai, mãe, filhos e marido, esse não herdará o reino dos céus. Entenda isso, você precisa estar buscando a Deus. Prioridade para a sua vida é Deus. Enquanto estamos vivos, podemos perdoar. Enquanto estamos vivos, podemos amar. Quanto tempo você não fala para o teu cônjuge que a ama? Há quanto tempo você não fala para o irmão quanto ele é importante? Eu amo essa igreja, eu amo vocês, eu estou aqui pelo amor de Deus na minha vida e colocou vocês aqui. Quando um não vem, já começa a procurar nos bancos e começa a falar: cadê os meus irmãos? Onde estão meus irmãos? Estou sentindo falta tanto de um irmão aqui, meio problemático, mas eu também sou. Ligo, mando mensagem, não me responde, mas eu não desisto, continuo mandando. Depois da morte, não haverá oportunidade para mudar aquilo que decidimos na vida. Por isso Jesus está falando hoje, não amanhã, mas hoje para você. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Ainda há. Talvez seja a principal mensagem dessa parábola. Não espere perder para descobrir o valor. Muitas vezes, quando nós perdemos, nós jogamos uma rosa mais cara que tem em um corpo frio. É a rosa do arrependimento. Não espere perder para descobrir o valor. Não espere perder a família para valorizar a família. Não espere perder alguém para dizer quanto a amo. Não espere uma doença para começar a buscar a Deus. Não espere o último dia para lembrar da eternidade. Não espere, porque a porta pode estar fechada. Amém, igreja? Eu estou encerrando. O Senhor, nessa noite, é minha oração que eu faço. Abra os olhos para cada um aqui enxergar o sobrenatural de Deus.
Que esta minha porta abra o coração da misericórdia, porque a vida passa, a morte chega, mas a eternidade é permanente. Escolha Jesus enquanto há tempo. Você já notou que no relógio tem 2 marcadores? O marcador menor marca o quê? A hora. O marcador maior marca o quê? O minuto. Até nisso Deus dá lição. Por quê? Por mais que seja pequeno, Ele é superior ao grande. Que Deus possa diminuir você nessa noite, para ser uma melhor esposa, para ser o melhor esposo, para ser uma melhor amiga, para ser um melhor cônjuge, para ser um melhor homem, para ser uma mulher leal à palavra de Deus, para ser um melhor pastor, um melhor diácono, servir mais, não reclamar tanto, não murmurar tanto, porque o relógio gira. Quando chegar a hora, eu quero estar com o meu Senhor, junto com cada um aqui dos meus irmãos, fazendo uma festa no céu e glorificando. Eu consegui a porta aberta. O relógio agora parou, mas eu escolhi a eternidade. Que cada um aqui escolha a eternidade. Olha seu irmão com compaixão. Abrace mais, beije mais. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé.